Pastor Cleito. A paz do Senhor, pastor Eliel, tudo bem? Graças a Deus, aqui tá bem, viu? Graças a Deus. Bastante chuva, mas o clima tá muito gostoso. E como é que está as coisas por aí? Nós estamos perseguindo, né? Perseguindo esse caminho da fé, da confiança, aquilo que Deus assim tem nos entregado, ou seja, nos prometido. E esses dias eu estava falando sobre o caminhar em fé, né? O caminhar na palavra do Senhor, o esforço que nós fazemos para andar por cima das águas. Né? A gente pensa que Pedro anda, mas ele anda justamente se esforçando para não ver o vento contrário, para não ver a tempestade, para não ver a adversidade e crer exclusivamente na palavra que o Senhor tem, ou seja, que foi liberada sobre ele e que também é liberada sobre nós. Como que tem sido esse esforço aí, como tem sido esse caminhar aí na igreja do Ministério Andar na Luz aí, na cidade, pastor? Glória a Deus. Tem sido, né, um verdadeiro andar sobre as águas mesmo, né? Porque a gente vive por fé, a gente vive por milagres, né? A gente vive andando cada dia debaixo de uma promessa, de algo que o Senhor falou ao nosso coração. Então, aqui em Aragarças, nós temos trabalhado muito pela fé. Esse ano, Deus nos deu uma palavra, né? Do ano passado para cá, Deus nos deu uma palavra, e debaixo dessa palavra nós estamos caminhando aqui, a Igreja Andar na Luz, o Ministério Andar na Luz, está andando debaixo dessa palavra, que esse ano será o ano da expansão, né? E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, pastor, foi a passagem de Josué. Quando Deus chega até Josué, Josué está ali chorando, né, lamentando a morte de Moisés, juntamente com o povo, às margens da terra prometida. Moisés olhou com seus olhos, mas não pôde entrar, e Josué estava chorando, estava paralisado, e onde Deus falou: Olha, meu servo está morto, vai para frente, põe o pé no Jordão que as águas vão se abrir. Debaixo dessa palavra que nós estamos caminhando esse ano. Esse ano é um ano de expansão, ano de atravessar o Jordão para viver aquilo que é o crescimento que Deus tem para nós, né? Porque o povo de Israel estava no deserto, acabou de sair do Egito da escravidão, mas estava no deserto, estava ali, né, andando em círculos, andando. Eu acredito que foi um tempo de grande preparação, um tempo de grande aprendizado para o povo de Israel, mas que havia necessidade de crescimento, de avanço, de expansão. E é exatamente sobre isso que nós vamos viver esse ano. Pastor, sempre tem uma travessia do Jordão, né? E você vai observando que é uma divisão, né? E é interessante mesmo, sair do deserto, entrar em um outro patamar, diante de um ministério, diante daquilo que Deus, diante de uma palavra que Deus nos entregou. A gente vai observando quantos passaram pelo Jordão. Josué, o próprio Jesus foi batizado no Jordão, o próprio, né, Deus pede para o povo jejumar antes, né, para atravessar o Jordão. Então, o próprio Naamã toma banho, né, ali mergulha 7 vezes, né, em um lugar de humilhação. O Jordão também tem isso, né, esse lugar de humilhação, um lugar de milagre, um lugar de mudança de vida, né, que foi o que aconteceu na vida de Naamã. Então eu creio nisso. Eu estava hoje justamente meditando nessa travessia de Jordão, essa mudança de sorte, né? De sair do deserto, de crescimento, de expansão e de ir em direção à palavra, à terra prometida, aquilo que Deus assim nos entregou. Eu creio muito nisso, pastor, nessa palavra liberada para as nossas vidas. E quanto mais a gente persevera nela, há um esforço, né, pastor? Sim, tem que ter um esforço, porque eu entendo assim,
que parado, lamentando, chorando, a gente não vai chegar a lugar algum. Mas se você tiver uma disposição, se colocar diante de Deus para realizar uma coisa, sempre, sempre vai ter que ter um esforço da nossa parte. Sempre, sempre vai ter que ter uma atitude que leve o mover de Deus sobre a nossa direção, né? Um exemplo grande foi quando Moisés estava na margem do Mar Vermelho e o povo começou a clamar e a murmurar e falar com Moisés. Moisés começa a clamar a Deus: Deus, e agora? O que a gente faz? Ele fala: por que clamas a mim? Mande o povo que marche, né? Ordene ao povo que marche. Tem que colocar o pé na água. No Jordão foi exatamente isso que aconteceu. No Jordão foi exatamente o que aconteceu. Deus falou para os sacerdotes: coloca o pé na água. Os sacerdotes carregando a arca pisaram na água e o mar se abriu. Nós estamos vivendo um tempo em que está tendo muita cheia, né? Assim, muita chuva na Bahia, em muitos lugares você vê os rios transbordando, e naquela passagem fala que o Rio Jordão estava cheio, estava transbordando. Então, eles na margem ali, quando encostaram o pé na margem, já pisaram na água, se fez uma grande parede e o rio se abriu para o povo passar em seco. Mas a atitude, o esforço de fazer. Imagina